Bom dia uma vez mais a todas as pessoas que estão aqui connosco. É um gosto ter a oportunidade de participar de mais esta discussão que está a ser promovida aqui pela Acesso Cultura, com este mote de repararmos no passado colonial, a partir do exemplo dos Países Baixos, de onde chegam efetivamente vários exemplos de como o passado pode ser reconhecido e como podemos, a partir desse reconhecimento, perceber melhor o nosso presente e construirmos juntos um futuro. Para esta palestra online, temos aqui como oradora a Sofia Lovegrove, que é uma investigadora independente e profissional do património cultural. A bionota está no site da Acesso Cultura associada a esta atividade, portanto, podem consultar mais informações sobre a Sofia, sendo que aqui o que importa destacar, antes de eu passar a palavra, é que a Sofia está a viver, portanto, desde 2015 nos Países Baixos e tem de facto um trabalho aqui nesta área do colonial, de trabalhar aqui esta memorialização e também estes reconhecimentos que estão por fazer. Tendo aqui também uma colaboração muito ligada ao ano da memória da escravatura que está a decorrer. Portanto, a Sofia vai partilhar essa sua experiência, e por isso calmo já e passo aqui a palavra. Sofia, nós temos mais ou menos meia hora de palestra, creio eu, e depois haverá tempo então para refletirmos e para debatermos aquilo que ouvirmos e outras inquietações que tenhamos sobre este tema. Sofia. Obrigada, Paula, e obrigada à Acesso Cultura pelo convite e todas as pessoas presentes que fizeram tempo para me ouvir e para se juntar à conversa hoje. Partilhar o meu ecrã para começar. Um, ok. Para uma outra apresentação. Conseguem ver o meu ecrã? E vem só o PowerPoint ou também vem só o PowerPoint neste momento? Ok, perfeito. Ok, obrigada. Então vou começar. Ahm, só para dar um pouco de contexto, antes de começar, em Portugal tem havido várias discussões, desde 2017, penso eu, agora também muitas discussões mediáticas este ano, desde as declarações do presidente Marcelo, no dia 24 de Abril, sobre a necessidade e o significado e a forma como fazer reparações. Tem havido montes de discussões. E eu acho que é importante continuar a agendar, mesmo que não haja reações políticas significativas ou ações políticas, que seria o mais importante, significativas nos próximos tempos, também tendo em conta as mudanças políticas recentes. Acho que é importante continuar a agendar esta questão através de debates públicos e diálogos informados, e com vozes representativas de vários grupos na sociedade portuguesa e também de regiões e países que foram colonizados por Portugal. Eu acho que neste contexto as organizações culturais têm um papel extremamente importante em ajudar a processar e navegar as complexidades e o desconforto e também a fornecer informação sobre esta complexidade da história e do presente. E neste contexto também acho que é muito importante, também é relevante olhar para outros contextos diferentes, onde se calhar estas discussões já estão a acontecer há mais tempo, não para comparar, não é uma competição, estamos todos no mesmo barco, mas para ver o que é que podemos aprender, se calhar, com as falhas ou com os sucessos de outros contextos. E nos Países Baixos, onde, como disse a Paula, onde eu moro já há 9 anos, este tem sido um tema muito trabalhado nos últimos tempos, sobretudo desde 2019, 2020. Portanto, eu vou-me focar um pouco nos desenvolvimentos recentes neste contexto, que ainda estão em curso, e no que toca a diferentes processos de reparar no e de reparar o passado colonial da escravatura e o papel das organizações culturais neste contexto. Eu começo primeiro só por uma pequena nota sobre a terminologia, sobre o termo reparar, depois falo sobre o longo processo de mudança que tem estado a acontecer desde há muitas décadas, as reações políticas recentes e foco-me pronto, eu começo uma macro perspectiva, depois uma micro perspectiva em duas políticas recentes que têm estado a ser desenvolvidas desde 2020. E depois, durante a conversa, acho que vamos ter tempo para depois reflexões também a partir da minha e das vossas experiências. Um, Em primeiro lugar, em relação ao termo reparar, num artigo do Público de 29 de abril deste ano, Miguel Valde-Almeida realçou o duplo sentido da palavra reparar, que eu achei bastante interessante. Ele fala no sentido de reparar em termos de observar, de reconhecer algo, e reparar no sentido de restaurar algo que foi danificado. Acho que estes dois sentidos são muito importantes.
Nas áreas da academia, da cultura e das artes, já se fala há algum tempo do chamado reparative turn, que não sei, talvez a tradução em português por isso ser viragem reparadora, talvez. Não sei se é exatamente um termo muito, que tem sido usado muito em contextos de língua portuguesa. E esta mudança implica passar de abordagens puramente críticas e desconstrutivas para esforços construtivos, reativos e ativos, que procuram ativamente lidar com os danos do passado que se perpetuam no presente, e promover formas de reparação e reconciliação. Eu acho que no contexto do passado colonial implica primeiro reconhecer ou reparar no passado e reparar no facto deste ainda não ter acabado, no sentido em que muitas das consequências deste passado ainda se fazem sentir no presente. E falo aqui, por exemplo, do racismo institucional e da discriminação, sobretudo. Mas também, se pensarmos também no capitalismo, como este está ligado ao colonialismo, também poderíamos falar sobre os efeitos deste passado no presente em termos dos seus efeitos no ambiente e no clima. Portanto, acho que queria realçar que implica, portanto, reconhecer, reparar em algo para depois começar a reparar algo. E no caso específico do passado colonial, estas práticas de reparação incluem reparações financeiras, que, a meu ver, que eu saiba, acho que ainda não têm sido feitas, mas têm sido pedidas em muitos contextos. Mudanças nas políticas de memória, pedidos de desculpa, criação ou destruição de memoriais e monumentos, a restituição de objetos ou pertences históricos a contextos e a comunidades previamente colonizadas, e também a criação de medidas, e acho que este é um ponto muito importante, sobretudo no contexto europeu, mas não só, criação de medidas para combater o racismo e a discriminação como continuidades deste passado. Importa se calhar mencionar aqui que eu não acredito que seja possível reparar inteiramente o passado já aconteceu, mas acho que dá para reparar nas consequências desse passado no presente para criar futuros mais justos. Passar um pouco agora aos desenvolvimentos e vou tentar, não vou conseguir entrar em todos os desenvolvimentos porque tem acontecido muita coisa, mas só para dar assim alguns highlights da macro-história. E só para começar também, os Países Baixos, não sei se estão familiarizadas com a história do colonialismo dos Países Baixos, mas só para dar assim uma macro-perspectiva, a expansão ultramarina holandesa começou já nos finais do século XVI e os navios holandeses estavam envolvidos em explorações e atividades por todo o lado, em muitos sítios também onde os portugueses estiveram. Mas a escala e a organização desta expansão tornou-se mais significativa com o estabelecimento da Companhia Holandesa das Índias Orientais e das Índias Ocidentais, o chamado VOC e o WIC. Houve colonização efetiva em várias partes do mundo, a Cidade do Cabo, o que é hoje a Indonésia, o Suriname, durante algum tempo também uma parte do Brasil, entre outros. O Suriname e o que é hoje a Indonésia, o que é chamado Dutch East Indies, ou as Índias Orientais Neerlandesas, penso que será talvez a tradução, e também as ilhas nas Caraíbas, Saba, Aruba, Saint Martin, Bonaire, Curaçao e Saint Eustatius, que ainda hoje fazem parte do Reino dos Países Baixos. Oficialmente não são colónias, mas fazem parte do Reino dos Países Baixos, uma espécie de Commonwealth. Eles também têm estatutos diferentes hoje em dia. O WIC, perdão, foi responsável por traficar cerca de 600 mil pessoas escravizadas da África para as Américas e claro que antes disso também os holandeses já tinham tentado escravizar as pessoas indígenas que viviam já nos territórios colonizados. No contexto asiático, o VOC foi responsável por traficar entre 660 mil a 1 milhão de pessoas escravizadas de várias zonas da Ásia. Em 1860, a escravatura é abolida no contexto asiático, nas Índias Orientais, e em 1863, 3 anos depois, no Suriname e nas Ilhas das Caraíbas. Se bem que as pessoas neste contexto, e sobretudo no Suriname, foram obrigadas a trabalhar, porque as pessoas que estavam escravizadas foram libertas e depois foram obrigadas a trabalhar mais 10 anos nas plantações. E, portanto, há pessoas que dizem que a abolição efetiva da escravatura só foi em 1873 e não 63. Depois disto, claro, houve uma escassez de mão de obra e, por causa disso, os holandeses trouxeram milhares e milhares de pessoas de vários contextos da Índia e do que é hoje a Indonésia para trabalhar nas plantações em condições de quase escravatura. Não eram pessoas escravizadas, efetivamente, mas em muitos casos quase. Começar agora. A Indonésia proclamou a independência em 1945, mas nesta altura, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão tinha ocupado a Indonésia e, portanto, os holandeses perderam, entre aspas, a sua colónia. E depois da Segunda Guerra Mundial, os Países Baixos decidiram, vamos voltar a restaurar a ordem, entre aspas, para voltar a retomar a colónia da Indonésia.
da Dutch East Indies, mas as pessoas na Indonésia não aceitaram, porque já tinham proclamado a independência, e portanto seguiram-se guerras muito violentas até 1949, quando de facto finalmente os Países Baixos reconheceram a independência da Indonésia, e começaram também logo a partir dessa altura a haver pedidos de restituição de objetos históricos da parte da Indonésia. Um, o Suriname tornou-se um país autónomo, mas parte do Reino dos Países Baixos em 1954 e tornou-se efetivamente independente em 1975. E foi um processo de certa forma menos violento, não houve uma guerra colonial, houve nos anos 80 e 90 uma guerra civil. Não vou agora entrar em pormenores porque não tenho tempo para falar da história toda. Mas importa dizer que depois de tanto da independência da Indonésia como do Suriname, vieram milhares e milhares de pessoas vieram para a Holanda. Do contexto da Indonésia vieram cerca de 300 mil pessoas, o que foi um número relativamente não muito grande, porque na altura viviam já 69 milhões de pessoas na Indonésia, portanto foi um grupo relativamente pequeno. Do Suriname, no entanto, também vieram cerca de 300 mil pessoas para os Países Baixos, o que significou na altura metade da população do Suriname. Portanto, uma quantidade enorme de pessoas vieram para a Holanda depois da independência. Ah, e devo dizer que eu acho que a forma como o passado colonial é visto nestes dois contextos, na Indonésia e no Suriname, e também nas Ilhas das Caraíbas, varia muito. Eu diria que no contexto, digamos, do Suriname e das Caraíbas, tem um foco muito grande na escravatura, porque foi uma parte central da história destas regiões, enquanto na Indonésia tem, eu diria que em termos da história partilhada entre a Indonésia e os Países Baixos, há um maior foco talvez na guerra da descolonização, porque foi também mais recente e foi extremamente violenta. Um, Nos Países Baixos, a narrativa dominante durante muito tempo era de que os holandeses eram apenas comerciantes, também a narrativa do chamado Golden Age, que se refere ao século XVII, quando entrou imensa riqueza para o país, para a Europa, para algumas pessoas, obviamente, não para todas. E também houve a narrativa da vítima durante a Segunda Guerra Mundial. Os holandeses foram ocupados pela Alemanha nazi e, portanto, eles eram vítimas, eles não podiam ser perpetradores. E, portanto, também durante muito tempo isso ajudou a manter o silêncio sobre o passado colonial e, sobretudo, a guerra da descolonização na Indonésia. Mas isso tem estado a mudar imenso nos últimos anos. E vou tentar entrar aqui, não vou poder olhar para todos os pontos, são muito, mas se calhar depois dá para ver o recording da sessão e depois podem ver com mais atenção, mas também para mencionar aqui, já começaram nas décadas de 80 outros pedidos de restituição também do Sri Lanka, aos Países Baixos, mas também aos países europeus. E eu vou tentar, eu vejo aqui, minimizar, ok, assim consigo ver melhor o meu PowerPoint. Em 1993 começa a ser celebrado o chamado Ketikoti, em Amsterdão, que é 1 de julho, que é a celebração da abolição da escravatura. Ketikoti significa quebrar as correntes em Seranantongo, que é uma das línguas, a segunda língua do Suriname, juntamente com o holandês. Tentar passar. Ah, e depois nós vemos também, a partir da década de 90, começam várias campanhas civis para o reconhecimento da história da escravatura, e também do racismo. Isto foi num contexto em que havia muitas discussões sobre o multiculturalismo, a diversidade na sociedade, nas sociedades europeias. E foi neste contexto que começaram a haver muitas campanhas civis, que em 2020, desculpa, em 2001, foi criado o NINSEE, que é o Instituto Nacional da História da Escravatura e dos seus legados, que tem, de certa forma, conglomerado muitos esforços também no sentido de reconhecer a história da escravatura, transatlântica, sobretudo. Em 2002 é criado o primeiro Memorial da Escravatura na Holanda, que foi em Amsterdão, que é o Memorial Nacional. Um, e foram várias iniciativas também, mais para o reconhecimento também das comunidades com ligações à Indonésia, chamadas as Indies, que têm a ver com comunidades que tinham várias ligações diferentes à Indonésia. Várias exposições também que abordam aspectos diferentes da história da escravatura e do colonialismo e da sociedade multicultural também holandesa. 2011 foi um ano super importante na Holanda, em que começaram a haver campanhas muito, muito visíveis, campanhas ativistas antirracistas e contra o Zwarte Piet, o Black Piet, que era uma chamada, entre aspas, tradição de blackfacing na Holanda, na celebração do Sinterklaas, a 5 de dezembro, em que basicamente as pessoas pintam a cara de preto. E poderão ler mais sobre isto, há muita informação na internet sobre esta chamada tradição que recebeu muita, muita crítica, e em 2011, portanto, começaram a haver muitas campanhas para abolir esta tradição por ser uma tradição obviamente racista e que foi também começada na altura colonial.
Em 2011 também foi criado o primeiro Código de Diversidade Cultural, que é um código para o mundo da cultura, para lidar com questões ligadas à diversidade e inclusão. Começa também a Nancy Howe, uma investigadora muito importante na Holanda, a fazer visitas guiadas em Utrecht sobre os vestígios da escravatura e do colonialismo. Um, Portanto, também mencionar em 2012, fecha o Museu Nusantara, em Delft, que tinha uma coleção enorme de objetos oriundos da Indonésia, e começou um processo bastante atribulado de restituição, porque começou com os holandeses a fazer uma lista dos objetos que eles queriam guardar e a fazer uma lista dos objetos que eles queriam devolver à Indonésia, portanto, os objetos que eles não queriam. E foi um processo que foi muito criticado da parte da Indonésia por não terem sido envolvidos no processo e por não terem sido dados o dizer sobre o que é que eles queriam de facto a receber. Portanto, foi um processo muito, muito conturbado, mas também que levou a muitas importantes lições que depois se informaram a decisões que foram feitas mais tarde. 2013 marca os 650 anos da abolição da escravatura. Várias iniciativas, várias exposições. A Jennifer Tosh, em Amsterdã, começa as Black Heritage Tours, muito conhecidas. O Memorial da Escravatura foi feito em Roterdão. E começa também o projeto Mapping Slavery, que eu já vou mencionar daqui a pouco. A campanha Kick Out Zwarte Piet, ou Vamos Acabar com o Black Piet, torna-se ainda maior. Cada ano há mais campanhas, mais manifestações, em novembro e dezembro. A The Black Archives também é uma organização muito importante, é criada em 2015 e em 2016 começam umas pequenas devoluções de objetos à Indonésia. Este é o Memorial Nacional da Escravatura, criado por Erwin de Vries em 2002, em Amsterdão. Este é o memorial em Roterdão, criado por um artista que infelizmente já faleceu de Roterdão, mas com origens cabo-verdianas, Alex da Silva. Isto foi criado em 2013. Estes são alguns dos protestos anti-Black Pete em Amsterdão, que continuam a acontecer, porque o Black Pete ainda não foi totalmente, esta tradição, entre aspas, ainda não foi totalmente terminada. O Mapping Slavery é um projeto muito, muito importante, criado em 2013, a partir da uma universidade em Amsterdão, para mapear os vestígios da escravatura e do colonialismo em várias cidades na Holanda. E nos vestígios nas cidades, ou seja, portanto, edifícios que têm marcas do colonialismo, por exemplo, estátuas que representam pessoas escravizadas, por exemplo, ou edifícios que foram construídos com dinheiro, onde, por exemplo, donos de plantações no Suriname viveram, foram construídos também com dinheiro vindo da escravatura. E da Black Archives também, que eu já tinha mencionado, que é uma organização muito importante no que toca a tornar a história a história negra, diria assim, não só da escravatura, mas também da resistência à escravatura, a movimentos antirracistas, uma história muito importante que durante muito tempo foi muito pouco conhecida nos Países Baixos. Eles têm feito um trabalho extremamente importante para tornar estas histórias e estas lutas mais visíveis. 2017 também é um ano muito importante em termos das políticas da restituição, que, com o discurso do Macron em Burkina Faso sobre a necessidade de devolver património a países africanos. O Rijksmuseum e o Tropenmuseum de Amsterdão, dois museus muito importantes com coleções que pertencem ao Estado, começaram a fazer estudos de proveniência. Mais exposições também sobre o tópico da escravatura. E começa também uma grande investigação sobre o processo de descolonização na Indonésia, que acabou também por levar a pedidos de desculpa à Indonésia. Foi também aprovada uma moção para a criação do Museu Nacional da Escravatura em Amsterdão e o Rijksmuseum em Amsterdão também, que é tipo o Museu Nacional da Arte e de História, anunciou a exposição sobre a escravatura. Em 2018, como sabem, o relatório SAR-Savoie, que foi comissionado pelo governo de Macron, foi publicado, que também levou a muitas discussões sobre a questão da restituição e da urgência da devolução de objetos, para começar a iniciar processos de devolução de objetos às antigas colónias. E o guia Words Matter também foi publicado, que foi muito importante, eu menciono já daqui a pouco um pouco mais sobre isso. O município de Amsterdão começa a investigação sobre a história da escravatura e como é que a cidade esteve envolvida na história da escravatura e que também levou a muitas outras cidades a seguirem o exemplo, também a Roterdão e, entretanto, muitas cidades pela Holanda toda tentaram fazer este esforço de tentar perceber melhor quais é que são as ligações entre cada cidade ou províncias e também a nível nacional com a escravatura. Em 2019 também o Wereldmuseum, que antigamente era o Tropenmuseum, ou o National Museum of World Cultures, para ser mais exata, publica as suas diretrizes para a restituição. Portanto, o próprio museu, antes ainda do governo ter dito temos que criar um guideline para a restituição, o próprio museu já tinha tomado esta iniciativa, foi muito importante.
E nesse ano também a Ministra da Cultura anuncia a necessidade de criar diretrizes a nível nacional. Ahm, Passar assim, tentar avançar um pouco mais rápido. Em 2020, claro que foi um ano muito importante a nível mundial. Em junho houve as manifestações Black Lives Matter, no seguimento do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, às mãos da polícia. Em 1 de julho houve um debate político muito importante na Câmara dos Representantes na Holanda sobre o racismo institucional. E a 3 de julho foi criado um grupo de diálogo para discutir este aspecto, mas eu vou entrar em mais detalhe daqui a pouco também. Foi também criado neste ano uma organização chamada, uma iniciativa chamada Museums See Color, para ajudar museus a começar a tentar perceber como lidar também com os legados da escravatura e do colonialismo no presente. O rei pede desculpa à Indonésia pelo uso excessivo de violência durante as guerras, a guerra da descolonização. Um, e vou passar um pouco à frente, já entro mais detalhe nos vários aspectos. Como eu disse, o Words Matter é um guia muito importante sobre o poder da linguagem e como criar uma linguagem mais inclusiva no setor cultural. Portanto, porquê usar, e explica também porquê usar certas palavras em vez de usar a palavra escravo, porque é que é mais importante dizer, ou melhor dizer, pessoa escravizada, para reconhecer a humanidade da pessoa que foi escravizada e não escravo como algo que foi, para não naturalizar a condição de escravo. E muitas outras palavras. É um guia muito interessante que está disponível online, para quem ainda não conhece. E que também levou a muitas discussões entre museus e muitas organizações sobre os termos que devem ser usados. Em 2019, o Amsterdam Museum decidiu deixar de usar o termo Golden Age para passar a usar simplesmente o termo século XVII, um termo mais neutral, claro, porque Golden Age refere-se a uma perspectiva sobre esta história, obviamente. Na minha organização também foi feito um estudo para ver, para olhar para os termos que são usados na database da nossa coleção, da coleção de arte nacional, que tipo de termos é que eram usados nesta base de dados, e tentar mudar os termos que eram pejorativos. Havia muitos termos problemáticos na base de dados. Também foi feita uma investigação para ver como é que podemos ah, ah, encontrar vestígios do passado colonial e da escravatura na coleção de arte nacional. Havia muitos, por exemplo, muitos objetos, quadros, por exemplo, que retratam pessoas escravizadas, objetos, por exemplo, que eram usados para conter açúcar, um produto que obviamente veio das colónias e que era as canas de açúcar que eram plantadas por pessoas escravizadas. Tentar perceber como é que podemos encontrar estes vestígios na coleção de arte e como é que podemos tornar estes vestígios também visíveis para fazer mais investigação sobre este tema. Um, 2021 começa a exposição sobre a escravatura no Rijksmuseum, foi uma exposição muito importante. Num dia 1 de julho, portanto, o dia do Ketty Kotti, a Mayor de Amsterdão pede desculpas pela escravatura, pelo papel da cidade na escravatura, e eu eu depois volto a entrar em mais detalhe daqui a pouco. Também em 2022 começa o processo participativo para criar um plano para a criação do Museu Nacional da Escravatura. Ahm, e o primeiro-ministro também pede desculpas pela escravatura. Eu já vou entrar em mais detalhes sobre este aspecto. Também houve um escândalo muito importante na Holanda que não teve nada a ver com o setor cultural, mas que tem a ver com um sistema de benefícios para crianças, em que foi um escândalo muito grande, mas em que muitas pessoas foram obrigadas a devolver dinheiro ao Estado, de subsídios que tinham sido dados a essas pessoas, e foi feita investigação e viu-se que houve um problema muito grande de racismo institucional neste processo, e que houve muitos debates muito mediáticos sobre esta questão, que também, de certa forma, contribuíram para tornar a questão da necessidade de reconhecer o passado colonial muito mais visível. Um, Em 2023, o rei pede perdão pelo papel da família real na escravatura, ou a falta também de resistência à escravatura da parte da família real, e começa o ano memorial da história da escravatura, que eu também já vou falar um pouco mais detalhe. Eu queria mencionar também agora um pouco sobre o papel dos museus e das organizações culturais neste contexto. Um, que houve, o Amsterdam Museum criou uma exposição em 2021 até 2022 sobre um objeto de património cultural muito conhecido na Holanda, chamado da Carruagem Dourada, de Raude Koets, que é um objeto que nos últimos anos tem sido o centro de muitas atenções, porque é um objeto que tornou-se muito contestado por causa
deste painel, chamado Homenagem às Colónias, que é um painel que está pintado na carruagem. Esta é uma carruagem que pertence à família real, foi criada no final do século XIX e depois foi oferecida à família real como um presente. E a família real tem usado esta carruagem para muitos momentos oficiais, dias específicos do ano, em que o rei e a rainha vão dentro desta carruagem. Pronto, é todo um momento oficial e pronto, muita gente foi muito crítica ao uso desta carruagem por causa deste painel. E, portanto, o Amsterdam Museum decidiu criar uma exposição também no contexto de um processo de restauro desta carruagem, uma exposição uma exposição para mostrar a história desta carruagem, quem é que criou esta carruagem, de onde é que veio o ouro, por exemplo, de que é feita esta carruagem. A carruagem está pintada com ouro. De onde é que vem o ouro, de onde é que é originário o ouro. Então, quais são as diferentes perspectivas, através da história e também no presente, sobre esta carruagem e o uso desta carruagem pela família real? Para colecionar estas perspectivas, não só os curadores e os investigadores do Museu de Amsterdão, não olharam apenas para a história, mas também para o presente e criaram instalações participativas, que eles montaram em muitas cidades diferentes na Holanda, perto das estações de comboio, como vê aqui nesta fotografia, em que perguntavam às pessoas o que é que vocês acham sobre a carruagem dourada, e eles conseguiram perguntar a muitas pessoas diferentes e opiniões muito diversas. E esta exposição também foi uma forma de tornar essas perspectivas diversas muito visíveis e tentar navegar essas perspectivas diferentes. A exposição, entretanto, acabou, mas existe uma exposição online que também está em inglês, portanto eu aconselho, se tiverem interesse, podem ver mais sobre esta exposição e sobre a forma como é que esta exposição tentou criar uma narrativa muito multivocal, em que há muitas perspectivas diferentes, não só em termos de cronologia, da história desta carruagem, como é que as perspectivas foram mudando, mas também quais é que são as perspectivas agora da parte de diferentes grupos na sociedade, políticos, etc. Vem aqui, por exemplo, nesta parede amarela, o primeiro-ministro em 2011 dizer que ele acha que esta carruagem dourada é magnificent e, portanto, que ela deveria continuar a ser usada. Entretanto, o rei decidiu, na sequência desta exposição, o rei decidiu deixar de usar a carruagem para dias oficiais e neste momento está algures guardada e ainda não sabe muito bem o que é que se vai fazer com a carruagem, mas neste momento não é usada para momentos oficiais por causa da contestação a este objeto. Em 2022, o World Museum, o antigo Tropen Museum, abriu uma exposição muito interessante também, que ainda dá para ver, portanto, se forem a Amsterdão, aconselho vivamente a visitar a exposição sobre o nosso legado colonial. É uma exposição não apenas sobre a história do colonialismo e da escravatura, mas sobretudo sobre como é que este passado ainda se faz sentir no presente, em vários contextos diferentes. E é uma exposição muito interessante que tem sido usada não apenas para escolas, eles recebem muitas visitas de alunos de vários anos diferentes, mas também tem recebido muitos grupos de forças policiais que visitam a exposição e têm um workshop sobre consciencialização para tentar perceber como é que o racismo institucional e a discriminação no presente está ligada a uma história muito longa de colonialismo. As reações políticas, vou tentar acelerar um pouco, que é muita informação. E vou-me focar, em primeiro lugar, na questão dos legados da escravatura e a memorialização e combate ao racismo. Como eu disse, a 1 de julho houve um debate muito importante no Parlamento ou na Câmara de Representantes sobre o racismo institucional e o Ministério de Negócios Internos decidiu criar um grupo de diálogo da escravatura. E o objetivo deste conselho consultivo, deste grupo consultivo, era criar um diálogo sobre a história da escravatura e os seus legados no presente e elaborar um relatório com conclusões sobre como proceder para lidar com este passado e os seus legados. O grupo viria a ser formado por representantes de muitos setores diferentes, desporto, educação, cultura, etc., e também de vários contextos, não só os Países Baixos, mas também as Ilhas das Caraíbas e o Suriname. Este grupo consultivo usou vários métodos para recolher perspectivas de informação para depois criar o relatório final, e criou muitas mesas de diálogo, que é um processo muito característico que acontece muito na Holanda, que quando há uma pergunta que vem também
um partido político ou de um ministério que diz, nós, ok, temos um problema, nós temos que saber como lidar com o passado colonial e os seus legados no presente. Cria-se um grupo consultivo independente com representantes muito diversos, não só em termos de setores diferentes, mas também pessoas com backgrounds diferentes, de pessoas que não só holandeses brancos, mas também pessoas com ligações ao Suriname, às Ilhas nas Caraíbas e outros contextos diferentes. Portanto, muito representativo para tentar endereçar estas questões, através de diálogo com depois grupos na sociedade. Um, e vou passar um pouco à frente. Um, Passar aqui. A 1 de julho de 2021, portanto, 1 de julho é um dia importante porque é o dia do Kettikot e, portanto, como eu já tinha dito, da celebração da abolição da escravatura. E é apresentado o relatório final à Câmara dos Representantes. No mesmo ano, em dezembro, o primeiro-ministro apresenta pedido de desculpas pelo papel do Estado na escravatura e uma reação oficial ao relatório, este relatório consultivo. Nesta reação oficial, o primeiro-ministro promete um investimento na educação, museus e outras instituições culturais para dar mais atenção à história da escravatura e os seus legados no presente. Ele disse que é preciso mais investigação científica sobre a história da escravatura. Ele comprometeu-se a apoiar a criação do Museu Nacional da Escravatura, que originalmente tinha sido uma iniciativa de Amsterdão, não nacional. Comprometeu-se também a apoiar a criação de um comitê de memorialização, para que todos os anos o Kettikot e a memorialização da abolição da escravatura tenham um apoio estrutural, que ainda não tem. Foi também iniciado o Ano Memorial da História da Escravatura, para durante este ano, que comemoramos o ano passado, em 2023, os 160 anos da abolição da escravatura, ou 150 se temos em conta aquelas duas datas que eu mencionei no início. A reabilitação de Tula, que foi um lutador da resistência do Coração, o financiamento para iniciativas civis também, que queiram lidar com esta história e com os seus legados no presente. Também foi criado um financiamento para que as pessoas possam mudar de nome, de apelidos, porque há muitas pessoas descendentes de pessoas escravizadas que ainda hoje têm apelidos que se referem diretamente à condição dos seus antepassados em escravidão, portanto, nomes de plantações. Há um nome, um apelido bastante conhecido na Holanda que é Nooit Meer, é Nunca Mais, que são pessoas que tiveram aquele nome depois da escravatura ter sido abolida. E há muita gente que hoje em dia quer mudar o seu apelido para conseguir de certa forma, começar um processo de healing, de reparação também sobre esta história, esta história que ainda afeta muitas, muitas pessoas hoje no presente. E também o Primeiro-Ministro comprometeu-se a reforçar esforços para combater o racismo e a discriminação, porque isto são duas coisas que estão constantemente interligadas. Falar sobre a escravatura, a história da escravatura, é também falar sobre os efeitos deste passado no presente, e tem sido sempre dois temas que estão completamente interligados em todas as decisões que são feitas. Um, em 2023, o rei pede perdão a 1 de julho, no ano passado. Também foi publicada uma investigação sobre o Estado, a ligação entre o Estado holandês e a escravatura, e foi criada uma research agenda no início deste ano para ver o que é preciso, onde é que há a necessidade de desenvolver mais investigação. Iniciou-se também, como eu disse, o Ano Memorial da Escravatura, ou da História da Escravatura, e no início deste ano também foi apresentado o plano para a criação do Museu Nacional da Escravatura. Eu acho que é importante também mencionar que o pedido de desculpas do Primeiro-Ministro em 2022 foi muito criticado, porque aparentemente ele pediu desculpas no dia errado, ele não ouviu, não deu atenção a pedidos que tinham vindo das comunidades para que ele pedisse desculpa no dia 1 de julho. O pedido de desculpas do rei, no entanto, foi bem recebido, e sobretudo porque ele não só escolheu o dia certo, o dia 1 de julho, mas também porque ele, em vez de pedir desculpas, ele pediu perdão. Portanto, foi um pedido muito mais recíproco, no sentido em que ele não só disse eu peço desculpa, mas eu peço o perdão das pessoas que ainda hoje se sentem, de certa forma, relacionadas com esta história da escravatura. E também é importante que ele disse no seu... Foi um discurso muito... acho que foi bastante bem recebido em várias comunidades diferentes, também no Suriname e nas Ilhas, nas Caraíbas. E o que ele disse também no seu discurso foi que é preciso respeitar a diferença de experiência, formação e imaginação. No sentido em que há muitas pessoas que têm ligações muito diferentes a este passado. Para algumas pessoas isto é um passado muito importante, para outras pessoas é um passado que não deveria ser falado. E ele, durante o seu discurso, ele apelou a uma abertura a estas perspectivas diferentes. E ele também disse, eu também
mencionei aqui no final, que é necessário abraçar o desconforto, que o país tem que abraçar conjuntamente o desconforto para começar a lidar com os legados deste passado, no presente. Eu não vou poder entrar em grandes detalhes. O que é interessante, se calhar, mencionar é que durante todo este processo, desde que o primeiro-ministro pediu desculpas pela escravatura, que tem sido posto um monte de dinheiro para várias iniciativas diferentes, com a questão da mudança do nome, uma anti-discrimination policy, políticas para antidiscriminação e racismo, investigação sobre a história da escravatura, um, a criação de um centro de conhecimento ligado ao Museu da Escravatura, que ainda está em desenvolvimento. E todo este processo tem sido um processo de diálogo entre muitas comunidades diferentes. Portanto, o governo tem organizado sessões de diálogo nas Caraíbas, no Suriname, em várias cidades na Holanda para tentar perceber, ok, temos aqui um pote de dinheiro que nós queremos usar para lidar com os legados da escravatura no presente e para aumentar a consciencialização e o conhecimento sobre este passado e tornar este passado um passado de todos os holandeses, que toda a gente se sinta ligada a esta história e aos seus legados no presente. Mas isso tem sido, como usar aquele dinheiro, tem sido um processo que tem sido feito com as comunidades, de forma participativa. E de forma também muito transparente, porque, por exemplo, este documento que vocês veem aqui, isto é uma espécie de resumo visual que foi feito pelo Ministério, pelo Governo, para mostrar quais é que são, como é que este processo está a ser desenvolvido, que decisões é que estão a ser feitas, quando este foi publicado há um mês ou dois, só para mostrar, e depois eles também apresentam sempre relatórios sobre as conclusões, sobre os processos de diálogo, etc., quem foi envolvido, onde, quando, etc. Eu acho que esta transparência é um aspecto muito importante e essencial para este tipo de processos. Também tem havido crítica, obviamente, como Sofia, desculpa, sim. tenho. Vou-te Uhum. interromper só. Consegues assim, Acelerar? tipo, num minuto, para nós termos 15 minutos para podermos conversar? Eu acho que Certo, deve certo, haver aqui sim, sem muitas dúvida. perguntas e depois, se Certo, calhar, consegues ok. desenvolver alguns dos aspectos que ficaram. Claro, claro, claro. Isto é muita informação, eu tentei reduzir ao máximo, mas é mesmo muita informação. Eu vou passar então à frente só para dizer que pronto, há críticas e também temos agora, há pouco tempo, houveram eleições e temos agora um governo de extrema-direita e que está a causar muitas discussões também em termos de quem é que vai estar presente na memorialização do dia 1 de julho, daqui a 2 semanas. Eu vou passar muito rapidamente sobre a questão da questão da restituição de objetos oriundos de países previamente colonizados. Eu não vou poder entrar em grande detalhe. Queria só mencionar que, como disse também no início, isto é um processo que começou dos pedidos que vieram daqueles contextos, não é um processo que começou na Europa, como acho que os mídias às vezes têm tendência a fazer parecer que isto é um processo que começa na Europa, quando não é, de todo. Há uma história longa de pedidos de restituição. Eu não vou poder entrar em grandes pormenores, mas como eu disse, ah, de forma muito parecida ao que que aconteceu com a questão do passado da história da escravatura, também houve um grupo consultivo que investigou como criar uma política nacional para lidar com a restituição de objetos, digamos, chamados objetos coloniais, que é um termo que eu acho um pouco complicado, mas objetos que vieram das colónias para a Holanda. E, entretanto, desde 2022 que esta nova política começou a ser implementada e começaram a haver algumas devoluções à Indonésia e ao Sri Lanka. Eu não vou poder entrar em grandes pormenores, só queria mencionar uma coisa importante desta política, que é que o cerne da questão, o cerne do conselho que foi dado e que a ministra também aceitou e implementou, é que o ponto de partida é o reconhecimento da injustiça histórica, quando estamos a falar da perda de património, de coleções, de restos ancestrais. E, portanto, primeiro partimos do reconhecimento e depois uma vontade de reparar esta injustiça através da restituição. Portanto, um pouco o que eu disse no início. Primeiro é preciso reparar para reparar. Reparar em para depois reparar através de uma ação. Esta política também foi criada em diálogo com várias ex-colónias, como a Indonésia, Suriname e as Ilhas nas Caraíbas. Eu não vou poder entrar em grande detalhe, posso se calhar depois falar disso mais tarde ou noutro momento, que também é um processo bastante complicado e a política toda também. Seria muitos detalhes para falar agora. Mas só para dizer, talvez, que o cerne da questão é que as negociações têm que ser entre Estados. Portanto, não pode ser uma comunidade a pedir um objeto de volta da Holanda, mas tem que ser uma negociação a partir daquele Estado, que também tem levantado algumas críticas por causa do desenvolvimento das comunidades ou falta de envolvimento das comunidades.
Isto é, e também foi criado um consórcio para desenvolver mais estudos de proveniência, que tem sido muito trabalho que está a ser feito, e a criação também de uma base de dados onde se está a tentar colocar todas estas coleções num único sítio. Mas poderão encontrar mais informação também neste site, colonialcollections.nl. E eu vou parar por aqui para começar. Parar aqui, stop share, porque já estou a Olha, falar há grata, imenso tempo. não, grata Sofia, é assim, eu adorei a viagem. Primeiro, fico sempre extasiada com a minha ignorância em relação à história, não é? O processo de tentar perceber melhor a realidade em que estamos aqui, portanto, em Portugal, obriga-me a fazer essa Uhum, leitura, mas não tinha estas informações que estavas aqui a partilhar e fiquei cheia de vontade de saber mais. Sendo que tu utilizaste ali uma frase, isto não é uma competição, e eu adoraria que fosse uma competição. Ou seja, que os antigos Ficar mais rápido. impérios entrassem aqui, não é? Ah, Seguindo aqui esta lógica capitalista, quem é que é uhum, o mais forte, quem é que se destaca, que entrassem de facto numa competição para repararem, uhum, primeiro ah, repararem e depois para com ações reparar todo esse legado. E depois aqui, houve também uma nota que tu trouxeste, por acaso é curioso, porque está cá em Portugal neste momento aquela European Commission Against Racism and Intolerance, que faz parte do Conselho da uhum, Europa, que uhum, está a auscultar a sociedade civil, enfim, a fazer a visita que é habitual. E eu estive ontem lá numa reunião, portanto, enquanto sociedade civil, e uma das questões que eles colocaram, portanto, aos presentes é que medidas, não é? Que medidas é que consideram que sejam urgentes. E uma medida que eu sugeri, é a questão do orçamento. Portanto, não dá para trabalharmos estas questões sem uhum, dinheiro. Portanto, é sem preciso dúvida. reconhecer, mesmo a questão que tu estás aqui a trazer, e há uma série de aspectos que me deixaram muito entusiasmada e que a determinado momento apetece dizer como é que se faz um upload deste software para conseguirmos avançar, não é? Mas e depois também tens a mesma população a votar à extrema-direita. Portanto, há aqui Sem muitos dúvida. paradoxos nesta nossa natureza humana, mas fiquei sobretudo interessada quando tu dizes que há ali um momento, logo no início, que foi entre 2019 e 20. O que é que Hum, aconteceu aí de mais significativo? Porque a questão é que antes já há muita coisa, que para mim é sim. surpreendente. Eu acho que foi, como tu dizes, foi também a partir de 2011, como eu tinha mencionado, houve muitos movimentos antirracistas por causa da questão do Black Pete, e que foram completamente escalados. Houve muitas manifestações muito violentas também, pessoas que foram levadas para a polícia. Felizmente acho que ninguém foi morto, como outros contextos, mas foi muito violento e acho que aquilo tornou-se muito mediático, também muito polarizado, uma discussão extremamente mediática e polarizada. E eu acho que quando começaram também, quando veio a questão do Black Lives Matter, que eu acho que houve uma percepção e houve uma manifestação gigante em Amsterdão, isto em altura de Covid, portanto o centro de Amsterdão cheio, milhares e milhares de pessoas vieram à rua em momento de confinamento. Eu acho que o governo percebeu isto tem que haver uma mudança, isto não pode, não podemos continuar assim. Portanto, E achas eu que foi acho tipo esta ida para as ruas, portanto, esta pressão que eu penso veio. que sim, em parte sim. E eu acho que também nas instituições culturais também tem havido cada vez mais atenção para este tópico. Eu acho que isso também tem sido muito importante. E uma percepção de que acho que foi eu honestamente eu penso que foi uma questão de eu acho que não podemos continuar a adiar e a fingir que somos cegos para esta história da escravatura, porque isto tem uma implicação muito concreta no presente e nós temos que abordar a questão do racismo institucional. E houve outros aspectos também que eu tinha mencionado muito por alto, o chamado Toeslagenaffaire, que foi uma polémica gigante por causa de uma questão de subsídios que foram dados a muitas famílias na Holanda, para as crianças, subsídios de alimentação e de apoio das crianças. E houve muita gente que foi acusada de cometer fraude e que teve de devolver muito dinheiro, e pessoas que perderam as suas casas, perderam os seus empregos, perderam imenso, foi um impacto enorme na vida de cerca de 10 mil pessoas por causa das pessoas terem sido acusadas de fraude. E depois saiu uma investigação que mostrou que as pessoas que foram acusadas de fraude, a maior parte tinham um background bicultural. Portanto, houve Hum, racismo institucional na escolha, digamos, das pessoas que foram acusadas de Fraude tem fraude. cor, não é? A fraude A tem fraude tem cor. cor, claro, e acho que isso foi uma das polémicas, houve várias, em que o governo teve que reconhecer há um problema de racismo na sociedade, e esse problema está relacionado com uma história muito longa de colonialismo e de escravatura, e portanto eles percebem que temos que reagir, já não podemos, estes relatórios mostraram, estas discussões mediáticas mostraram, não podemos continuar a fingir que isto não é um problema, e é um problema do Estado. E portanto o Estado decidiu começar
a implementar políticas para lidar com esta questão. Tem pessoas maravilhosas que estão aqui connosco. Imagino que estejam ainda a digerir toda esta informação, mas também com muitas. Eu, pelo menos, fiquei com muita esperança também, portanto, no meio de toda a viagem que tu nos ajudaste aqui a fazer. Portanto, sintam-se à vontade para ligar as câmaras, para intervir, porque este é um momento mesmo para termos aqui esta troca também a partir das vossas experiências. Sim. Sim, Portanto, se se não calhar tiverem também. questões, nós continuamos aqui a falar. Eu Não queria nos também, se falta calhar, assunto. Sim, eu diz. queria se calhar também mencionar que eu também tive uma pequena conversa com a Maria em preparação para esta apresentação e também se calhar refletindo um pouco sobre a minha experiência profissional, porque eu tenho estado a tentar, a minha organização, na Agência do Património Cultural, tentar trazer estes envolvimentos para dentro da organização, porque é uma organização muito tradicional, muito ligada à preservação do património material, portanto, os edifícios, as coleções, mas muito, uma perspectiva muito material. Não tem a ver com as histórias, as perspectivas, mas mais as pedras, os vidros, os quadros, etc. E tenho tentado fomentar um diálogo dentro da organização sobre como é que estas mudanças se poderão traduzir no nosso trabalho. Mas tem sido um processo muito difícil e que tem envolvido imensas discussões. Tem envolvido também, tenho organizado visitas a organizações tipo os da Black Archives, a museus, para também ouvir como é que outras organizações estão a lidar com estas questões. Tem sido um intercâmbio também de ideias e também fazer espaço para falar sobre o desconforto. A minha organização, vou dizer abertamente, é uma organização que não é muito diversa, não é representativa da diversidade na sociedade holandesa. E há muitas pessoas na minha organização, pessoas holandesas, brancas, que dizem: eu não sei como lidar com este tema, porque eu não me sinto que seja um tema que eu saiba muito sobre este tema. Portanto, há uma questão também de falta de conhecimento sobre a história. O desconforto, eu não sei como falar, que palavras usar para falar deste tema. A questão de, devo dizer, escravo, ou pessoa escravizada, etc. E as emoções também que vêm. Há pessoas que se sentem desconfortáveis porque se sentem culpadas, que se sentem envergonhadas, porque é uma história, obviamente, não é uma história agradável para ninguém. E eu tenho tentado também, e por causa das mudanças também que temos visto agora com o novo governo, eu acho que também é preciso fazer espaço. Claro que a prioridade não é criar um espaço confortável para as pessoas brancas, não é isso que eu estou a tentar dizer de forma muito, muito direta, não é isso, mas eu acho que também é preciso levar toda a gente connosco neste processo, porque também se só focarmos em alguns grupos, há uma maioria, infelizmente, como se vê nas eleições, que acha que estes temas não são importantes, que acham que não existe racismo. E, portanto, é preciso também levar toda a gente connosco neste processo. E fazer espaço Olha, para esse desconforto. sim. Olha, a Maria quer intervir, mas antes disso vou só aqui partilhar alguns comentários, não é? Sim, Também tens acesso, Sofia, que enfim, é ótima apresentação, concordo. Portanto, eu estou aqui extasiada e com muitas informações, mas há aqui a Sofia que pergunta: conseguem dar uma explicação para quase todas as participantes aqui serem mulheres? Enfim, eu tenho uma explicação em relação a isso. Portanto, todas as não, discussões que eu tenho sobre racismo, por exemplo, e sobre estas temáticas, de facto, as principais alianças ou a escuta vem de quem reflete sobre a sua própria identidade de um lugar de viver opressões, não é? Portanto, as mulheres que já têm consciência de género, tipicamente, uhum, mais facilmente conseguem se reconhecer numa série de argumentos que são trazidos nestas discussões. sem Maria, temos dúvida. aqui a Maria e a Sara para entrar. Maria, começo por ti. Do meu lado, muito rapidamente, agradecer a Sofia e a ti, Paula. Foi incrível, tenho imensas notas. Sofia, se concordares, podes enviar-nos a tua apresentação e colocamos, Claro, disponibilizamos no website juntamente com a gravação. E lembrei-me muito também do Wayne Modest, que convidámos em 2019 para um seminário e esta questão do desconforto foi muito claro. abordada. Uhum, A minha nota, o comentário seria: sem pressão pública de todos nós, não há, sinto que não há políticos e não há pessoas na direção de museus e de outras instituições do património que vão sentir a responsabilidade de agir. E sinto que em Portugal ainda a nossa pressão pública é ainda muito, muito fraca. Obrigada. Mesmo mediática, não é? Pensando aqui nos mídia. Também. Sara, Olá a todos. Obrigada pela palestra, Sofia. Minha pergunta era: a Sofia, pelo que eu percebi, está nos Países Baixos há 9 anos. Mostrou que assim uma série de eventos que foram acontecendo. Quais são as condições nos Países Baixos que fazem com que exista, de facto, tanto ativismo e tanta
tanto interesse neste tema, que é tão visceralmente diferente do que acontece em Portugal. Portanto, nós estamos com décadas de atraso perante esta abordagem dos Países Baixos perante o assunto. Até que lhe parece que são ou seja, não é só o dinheiro, os Países Baixos até são mais Uhum. extrema-direita do que é Portugal. Há muitas famílias Sem ricas dúvida. envolvidas em todo esse assunto, portanto, não é só, não são só estes aspectos, certamente há outros que ajudaram a que eles dessem este passo para a frente. Essa é uma boa pergunta, obrigada. Uma pergunta, eu acho que tem um pouco a ver com o tempo também, porque apesar do Suriname ter se tornado independente em 1975, portanto bastante tarde, ou não há muito tempo, ahm, eu acho que estas discussões têm estado a acontecer na Holanda há muito mais tempo, também com a questão da migração de muitas pessoas da antiga, do que é hoje a Indonésia para os Países Baixos. Tem havido discussões sobre os legados do colonialismo há muito mais décadas. Ahm, por isso, eu acho que é uma questão de tempo e de esforços. Eu lembro-me de que em 2022, no início de 2022, houve um evento também sobre como é que se chamava? A memória cultural da escravatura, com o Lonnie Bunch, do Smithsonian, e também houve um grupo de pessoas que vieram, que se juntaram para fazer parte desta conferência, entre outras pessoas o Mitchell Esaias, um dos fundadores da Black Archives, e ele fez parte de várias discussões, eu tive muitas conversas com ele, e lembro dele ter dito uma vez, uau, o nível do debate em Portugal parece a Holanda há 10 anos atrás. Mas para mim eu fiquei, de certa forma, um pouco triste, mas por outro lado, deu-me esperança, porque pensei, ok, então daqui a 10 anos, se calhar vamos estar onde está a Holanda agora. Que também não é um sítio necessariamente bom, no sentido em que, como disse a Maria, continua a haver pessoas a votar partidos de extrema-direita, partidos que são abertamente racistas e que têm ideologias de supremacia branca abertamente. Portanto, eu acho que o que também podemos aprender, se calhar, com o contexto holandês é que é preciso levar fazer este processo inclusivo é para toda a gente mesmo e, de certo, e ter consciência, é claro que o passado afeta as pessoas diferentes de forma diferente. Mas também temos que fazer com que as pessoas percebam que isto é um passado partilhado e que esta responsabilidade é partilhada também para lidar com este passado e também tornar, se calhar, como disse a Paula, isto uma espécie de competição positiva, se calhar. Tipo, vejam como agora criamos esta exposição tão boa sobre o passado, porque a Holanda também usa isso como uma espécie de instrumento diplomático, obviamente, em discussões com a Alemanha, que a Alemanha há de facto uma competição, por exemplo, agora já mandamos mais objetos para não sei para onde, portanto, esta discussão está a acontecer assim também. Portanto, eu acho que se calhar também juntarmos um pouco a isso e mostrar como estamos abertos a levar esta mudança. Um, mas e acho que é um processo longo, é um processo difícil e é continuar. Eu acho que também e pessoas que se sentem aliadas a esta mudança, pessoas que se calhar têm posições de influência, diretores de museus, pessoas que trabalham em posições em que têm agência, podem mudar coisas nos governos também, que tentem puxar esta mudança. Mas eu diria que é um processo que demora muito tempo. E se podemos aprender qualquer coisa com o contexto holandês é que vai haver é sempre um processo de trial and error. Vamos um passo para a frente, depois vamos 3 passos para trás, depois damos 10 passos para a frente, depois 3 passos, constantemente. É um processo que vai demorar muito tempo, mas que tem que acontecer. Uma pergunta, Maria, nós temos tempo para mais perguntas? Como começamos, na verdade, às 11h10, se quiserem mais um bocadinho e se as pessoas realmente tiverem perguntas, podemos, sim. Há uma pelo chat, mas a Mariana já tinha levantado a mão, portanto, Mariana. Obrigada, Paula. Na verdade, queria fazer uma pergunta sobre o presente e se percebeu já o impacto do governo de extrema-direita nas medidas que têm sido criadas nos últimos anos. E eu andei agora à procura, porque há uns dias atrás eu sigo algumas instituições culturais europeias, nomeadamente dos Países Baixos, e vi uma especificamente, e até carreguei no traduzir, porque tudo o que colocam nas redes é numa língua que eu não percebo, e vi qualquer coisa precisamente sobre 1 de julho e em como aquela instituição cultural, e agora não estou a conseguir encontrar, por isso desculpa, Sofia, mas como aquela instituição cultural dizia e que apoiava o discurso dos ativistas, de Uhum. que o governo não se deveria envolver no próximo dia 1 de julho. Pronto, e eu que não estou dentro do tema, aquilo causa-me assim alguma Sim, curiosidade, mas não fui de facto investigar e agora com a tua apresentação fez todo o sentido e por isso se puderes falar se calhar um bocadinho sobre isso sim, e essa claro. relação agora com, Sim.
com o novo governo e aquilo que vai Sim, acontecer, o que está a acontecer. ainda há muitas perguntas, devo dizer, também já falei com vários colegas do Ministério da Cultura sobre quais é que são os riscos. Também já houve muito dinheiro que foi posto de parte já e que já está confirmado para continuar a trabalhar nisto, portanto, os vários milhões que vocês viram, que são bastante milhões, não vão ser agora, não dá para voltar atrás, porque já estão, como é que se diz, tipo, marcados para, isto está reservado para aquilo, portanto já não dá para voltar atrás, o que é bom. Mas sim, de facto, em relação ao 1 de julho, a tradição é que no 1 de julho há sempre representantes políticos e das comunidades presentes no Katikoti, e é a tradição também sempre convidar o presidente da Câmara dos Representantes. Este ano temos um presidente da Câmara dos Representantes que é uma pessoa, o Martin Bosma, que é abertamente racista, abertamente white supremacist, tem ideias extremamente problemáticas e violentas, e o NENSEI, aquele instituto que gera a memorialização, decidiu convidá-lo, porque é o presidente da Câmara, isto é o argumento deles, porque ele é o presidente da Câmara dos Representantes, sempre fizemos isto, portanto continuamos a fazer. Receberam um backlash gigante. Ontem foi publicada uma carta de vários ativistas, instituições culturais, investigadores, sobretudo de várias comunidades com ligações ao Suriname, às Caraíbas, às Ilhas das Caraíbas, a dizer que não apoiamos esta decisão do NENSEI e que o NENSEI deveria retirar o convite ao Presidente da Câmara dos Representantes. Ainda não sei se já tomaram uma decisão do que é que vão fazer ou não. É complicado porque ele já aceitou participar nesta memorialização. Retirar o convite agora seria, acho, muito complicado. Por outro lado, a presença de uma pessoa representa uma violência enorme numa memorialização que é tão importante e onde já foram dados passos tão importantes. Quer dizer, pensar que o ano passado o rei pediu perdão, houve pessoas, via-se nas fotografias, pessoas a chorar, emocionadas. No Suriname também houve reações, nas ilhas. Foi um passo tão importante. E agora, se esta pessoa estiver presente nas comemorações, vai ser mesmo muito complicado. E é o que eu disse, aquela questão de dar 10 passos para trás, agora, se calhar, se isto for para a frente, 20 para trás, porque vai criar também falta de confiança nesta organização, o NENSEI, que é liderado por pessoas destas comunidades, como é que se diz? A presidente, digamos assim, ou a diretora do NENSEI é a Linda Noitmeer, que tem uma ligação ao Suriname muito forte. Portanto, vai ser complicado. Ainda não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, mas isto está a ser discutido. E eu acho que, se calhar, também para falar um pouco sobre como é que se pode continuar o debate e as discussões e a importância dos mídias neste contexto, é esta carta que foi escrita, não é? E que muitos jornais mainstream publicam. Não é um jornal assim, nicho. Sofia, vou-te só interromper, porque aqui é de facto uma dificuldade até a própria publicação de cartas dos ativistas. Pois, Portanto, é uma não, negociação pois. dificílima que eu acompanho muito de perto e que eles até começaram a estabelecer, um jornal, não vou estar aqui a citar que não vale a pena, mas começaram a estabelecer regras de assinatura, inclusivamente. Portanto, hoje em dia, Ok. determinado jornal impôs que só se aceitam assinaturas de coletivos. Portanto, as Ok, individuais já não são possíveis nas cartas. E ok. isto eu acho que é inadmissível. Uhum. E temos aqui mais uma pergunta, Sofia, desculpa, é Claro. mesmo só para termos a possibilidade de também acolher aqui o que a Sara Uhum. coloca, porque, enfim, a Sara está aqui a colocar a questão do contraponto com Portugal, não é? Que a história colonial não é só desconfortável, mas é falsa, não é? Que é mitológica. Então, a Sara considera que este é o principal entrave, a forma como nós aprendemos a história, de facto. Na Holanda aconteceu o mesmo. E depois a Sara pergunta como é que podemos acabar com o mito e começar a falar da história. E depois a Paula Soares Uhum. acrescenta, não é? O que é que está nos manuais, não é? Esta questão dos escravos, não é? Uhum. Claro. Equiparados a ouro e Uhum. açúcar. Eu acho, como disse também, eu acho que as instituições culturais têm um papel muito importante de normalizar outro tipo de narrativas. E que acho que o movimento do Amsterdam Museum, que deixou de usar o termo Golden Age, foi extremamente importante e também foi mediatizado, obviamente. Também houve reações, o primeiro-ministro criticou, disse o quê? Não vamos usar o termo Golden Age, como assim? Agora estamos a destruir o nosso passado glorioso, blá, blá, blá. Portanto, já conhecem este tipo de discurso. Mas eu acho que é continuar a puxar esta mudança, porque estas pequenas mudanças são pequenas, porque é simplesmente deixar de usar uma palavra, ou pronto, duas, um termo, mudar as etiquetas nas posições, etc. Mas criou tanta discussão também que chamou a atenção de muitas pessoas. E depois isso também é apanhado e é levado para as escolas, é discutido em escolas, é discutido a nível universitário. Tive há pouco tempo no meu trabalho uma estagiária de uma universidade aqui na Holanda que estávamos a falar sobre a linguagem inclusiva e ela estava a escrever um relatório sobre que termos usar ou não no contexto da arqueologia marítima
E eu tinha dito, vais usar também o termo de Golden Age? Ela disse, não, esse termo já ninguém usa, certo? E eu achei tão interessante ver uma rapariga de 20 anos, acho eu, em que naquele contexto para ela já não é um termo. Já passámos, já é tipo pós-contestado, já não é falado, já não é usado. Simplesmente, e claro que não é, isso não é toda a gente, obviamente que há pessoas que ainda usam o termo, mas de forma provocativa, porque também sabem o que aquele termo significa. Eu Mas acho já que se avançou na descolonização dos manuais, portanto, na Holanda? Funciona um pouco diferente de Portugal. O que existe na Holanda, eles chamam os objetivos de aprendizagem, que são definidos e têm sido mudados, têm estado a ser revistos, para incluir, em forma geral, mais multivocalidade, digamos assim, e mais atenção para histórias menos conhecidas também da história da emancipação das mulheres, por exemplo. Portanto, não é só da questão do colonialismo, mas outras histórias também. E eles têm o que na Holanda que eles chamam o canon da educação e, portanto, tem 50 temas que têm que ser abordados nas escolas. E a escravatura é um dos temas. O Anton de Combe foi uma pessoa muito importante que escreveu um livro sobre a questão da escravatura. Ele era também um lutador da resistência. Ele também é uma figura que foi adicionada ao canon em 2020. Portanto, o canon foi revisto de uma perspectiva da multivocalidade, que também é um termo que é muito usado na Holanda para tentar O trazer. racismo é um dos temas, Sofia, desculpa. O racismo é um? Ah, Não? não, são sempre temas históricos. Acho que o racismo é associado, mas sempre em Ok. relação histórica. Mas Mas a não como escravatura, autónomo. não, penso que não. Penso que ainda não foi. Não, mas eu acho que o racismo é geralmente falado não tanto em aulas de história, mas em aulas de educação civil. Acho que é assim que se chama, na educação civil e da Cívica, sociedade. sim. Não, cívica, exato. É. Há aqui mais uma pergunta, acho que ainda temos tempo para responder a esta, sobre os objetos. Quais é que foram os Paula, não primeiros sei objetos a se ser retomados? teremos mesmo tempo, porque acho que é uma Não? pergunta bastante, né? Quais foram os primeiros objetos? Eu sugeria que a Mafalda depois visse a apresentação da Sofia, onde refere também em que momentos começaram os primeiros Uhum. pedidos. E se tiver dúvidas, Mafalda, por favor, entre em contacto connosco e pomos em contacto com a Sofia para mais informações. Pode ser? Sim? Sim, pode. Já Ok. está aqui um sorriso e uma obrigada. Ok. Eu Boa. queria também, eu vou deixar porque eu tinha o meu e-mail no último slide, que eu não consegui chegar ao Queres último por slide, aqui? Claro. mas eu E ponho aqui nós no também, chat. se tu Sim. disponibilizas, quem não apanhar agora pode escrever-nos e nós Sim, partilhamos. claro. E as referências todas que eu também partilhei, foi muita informação, eu sei. Portanto, quando Epá, tiverem muito mas tempo. foi excelente, Sofia, foi excelente Ok, mesmo. E eu Foi agradeço mesmo. mesmo, Maria, Acesso Cultura, Rita também, que está aqui. Pá, que é incrível poder ter uma associação cultural em Portugal que persiste neste caminho, não é? De contrariar sem a dúvida. corrente. Portanto, dou mesmo os parabéns porque acho que é muito importante o trabalho que vocês fazem. Sem Somos dúvida. famosos pela nossa teimosia, Paula. Obrigada. Obrigada a todas as pessoas que estiveram connosco. Aproveito para dizer, porque parece-me relevante, o tema foi levantado, que a Paula vai participar no dia 28 de junho, às 4 da tarde, num debate no Goethe Instituto, cujo título é Pôr a diversidade na agenda jornalística. Acho que é relevante para o nosso tema. Ah, Quem estiver connosco esta tarde às 6h30 na Biblioteca de Alcântara também será muito bem-vindo. E amanhã temos os prémios Acesso Cultura na Biblioteca de Marvila às 6h30 e será também um dia bonito. Portanto, para quem puder estar connosco será um prazer. Obrigada. Obrigada a Obrigada. todas as pessoas e um bom dia.